A história de terror da casa de Amityville começou em 13 de novembro de 1974, quando Ronald DeFeo Jr., também conhecido como Butch, cometeu um crime hediondo. Naquela noite ele assassinou seus pais, Ronald DeFeo Sr. e Louise DeFeo, e seus 4 irmãos, Dawn, Allison, Mark e John Matthew. Usando um rifle de alta potência, ele atirou em cada um deles enquanto dormiam na casa localizada no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York. Ronald alegou que vozes em sua cabeça o mandaram matar sua família. A descoberta dos corpos chocou a comunidade, e Ronald foi rapidamente preso e posteriormente condenado por 6 acusações de assassinato em segundo grau. Durante seu julgamento ele alegou insanidade, dizendo que ouvia vozes que o incitavam a cometer os assassinatos. No entanto, ele foi considerado culpado e sentenciado a 6 penas consecutivas de prisão perpétua. Em dezembro de 1975, pouco mais de um ano após os assassinatos, a casa foi comprada pela família Lutz a um preço significativamente reduzido. George e Kate Lutz, junto com seus 3 filhos, se mudaram para a casa sem saber completamente da extensão dos horrores que ocorreram ali. O que se seguiu foram 28 dias de terror que forçaram a família a fugir da casa, abandonando todos os seus pertences. Os Lutz relataram uma série de eventos paranormais assustadores desde o primeiro dia na casa. George Lutz afirmou que acordava todas as noites às 3h15 da manhã, a hora estimada dos assassinatos de DeFeo. Eles ouviram sons estranhos e inexplicáveis, como passos pesados e portas batendo. As crianças começaram a dormir de bruços, exatamente como os corpos dos DeFeo foram encontrados. Kate Lutz disse ter sentido uma presença invisível tocando o ar e, em uma ocasião, viu uma figura demoníaca com capuz. A família também relatou odores desagradáveis de fezes, enxofre e perfume, mudanças bruscas de temperatura e enxames de moscas que apareciam inexplicavelmente. Um dos eventos mais perturbadores envolveu a filha mais nova dos Lutz, Missy, que desenvolveu um amigo imaginário chamado George. Segundo Missy, George era um porco gigante com olhos vermelhos brilhantes que podia mudar de forma. George relatou ter visto os olhos vermelhos de George pela janela da casa. Desesperados, os Lutz chamaram um padre católico para abençoar a casa. No entanto, o padre relatou ouvir uma voz forte ordenando que ele saísse e sentiu uma sensação de tapa em seu rosto. Ele aconselhou os Lutz a saírem da casa. A situação piorou ao longo das semanas, culminando em uma noite de terror em que a família afirmou ter visto figuras espectrais, e George sentiu-se paralisado na cama enquanto um ser invisível parecia rastejar sobre ele. Na manhã seguinte, os Lutz fugiram da casa, deixando todos os seus pertences para trás. O caso atraiu a atenção nacional quando Jay Anson escreveu The Amityville Horror, a True Story em 1977, baseado nos relatos dos Lutz. O livro tornou-se um best-seller e foi adaptado para um filme em 1979, que gerou uma franquia de filmes de terror. Embora os Lutz tenham mantido a veracidade de suas experiências, a história de Amityville tem sido objeto de controvérsia e ceticismo. Investigações posteriores sugeriram que os eventos paranormais podem ter sido exagerados ou fabricados, possivelmente para fins financeiros. William Weber, o advogado de Ronald DeFeo Jr., afirmou que ele e os Lutz inventaram a história sobre garrafas de vinho. Ainda assim, a casa de Amityville permanece um ícone do terror. Seus proprietários subsequentes não relataram atividades paranormais significativas, mas a lenda persiste. A casa foi remodelada e renumerada para desencorajar turistas curiosos, mas a